Olá, irmãos. Bom sábado. Entrarei num assunto muito sério. Vamos orar. Querido Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Perdoa os nossos pecados. Nos fortaleça, nos ajuda para os eventos finais. Nos ajude também a ser fiéis ao Senhor nessa esfera pecaminosa que vivemos. Nos dê um bom sábado na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, entrarei num assunto extremamente sério. Muito sério. Infelizmente, queridos, os adventistas, e você vai entender porque eu estou falando os adventistas, eu estou me incluindo no meio, não estão mais guardando o sábado do Senhor. Vamos analisar aqui por que isso, por que não estão mais guardando o sábado do Senhor, e por que isso é tão grave, principalmente agora que nós estamos beirando a crise final. Quando entramos aqui no livro de Ezequiel, capítulo 20, nós vemos Deus desabafando com o profeta. Você sabe que tem pessoas, nem todas as pessoas você pode contar, mas tem aquela pessoa especial que é seu amigo, e ali em circunstâncias difíceis você consegue abrir o seu coração para o seu amigo, para a sua amiga, e contar o que está acontecendo na sua vida. Deus, ele também tem sentimentos. E quando ele estava magoado com alguma coisa, com o povo, ele só poderia conversar com seu amigo. E o amigo de Deus eram os profetas. Nesse caso aqui, o profeta Ezequiel, né, que era um amigo de Deus. Então Deus, ele começa a desabafar com o profeta, né, sobre o desprezo que o povo de Israel fez com ele. Aqui no verso 6 do capítulo 20 diz assim: Naquele dia levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, é a glória de todas as terras. Ou seja, que Deus está dizendo que queria dar o melhor para o povo de Israel. Mas como eles corresponderam a esse melhor? Como o povo de Israel ali no deserto, eles corresponderam o melhor de Deus, que Deus queria dar para eles o melhor, uma terra que mana leite e mel. Então lhes disse, cada um, verso 7, cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contaminei com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. E aqui Deus começa a dizer, né, o que eles fizeram aqui, no verso 8. Mas rebelaram-se contra mim, e me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações de seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então disse que derramaria sobre eles o meu furor. Você vê que aqui Deus está dizendo que eles desprezaram a palavra de Deus, né? Aí no verso 11 disse: Deles meus estatutos, lhes mostrei meus juízos, a qual cumprindo o homem viverá por eles. Você vê que Deus, ele dá os estatutos, né, para o homem viver, né? Não estava destinado somente ao povo de Israel, mas para o homem, né? E o verso 12 diz: Também lhes dei meus sábados, para que servisse de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica. Aqui no verso 12 Deus diz que deu o sábado para eles, ali, antes deles entrarem na terra prometida. Mas como é que eles receberam esse sábado? O verso 13 diz assim: Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos, rejeitando meus juízos, a quais cumprindo o homem viverá por eles. Profanaram grandemente os meus sábados, e eu disse que derramaria sobre eles meu furor no deserto para os consumir. Você vê que Deus, ele começa a contar as mágoas para o profeta, e uma das mágoas de Deus, que o povo rejeitou os seus sábados. O povo rejeitou guardar o sábado. E Deus aqui diz no final do verso 13 que derramaria sobre eles o furor no deserto para os consumir, porque o povo estava desprezando o sábado. Aí o verso 14 diz: O que fiz, porém, foi por amor de meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios, perante a vista dos quais eu fiz sair. Você vê que Deus, ele diz que ele poupou
o povo ali no deserto por causa dele, porque Deus estava extremamente magoado com o povo de Deus ali. E você vê que ali no verso 12, Deus fala que um dos motivos da mágoa de Deus é que eles esqueceram do sábado. Aí o verso 19 ele repete, né? Eu sou o Senhor vosso Deus, nos meus estatutos guardeis, os meus juízos executeis. Santificai meus sábados, que servirão entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus, que servirão de sinal. Você vê que aqui Deus ele repete pela segunda vez, no mesmo capítulo. Como é que a gente percebe que Deus está magoado? Pela repetição. Quando você conversa com uma pessoa, muitas vezes está dentro do casamento, né, quando um dos cônjuges estão magoados, normalmente eles costumam repetir a mesma coisa. Principalmente as mulheres, né, têm esse costume. Muitas vezes os homens são mais retraídos, mas as mulheres têm esse costume de sempre ali repetir, né? Deus aqui, a mágoa de Deus era tanta que ele começa a repetir a mesma coisa. Você vê que ele fala lá no verso 12 que Israel se esqueceu do sábado. E no verso 20 ele repete a mesma coisa, que Israel também se esqueceu. No verso 21 ele diz, mas também os filhos de Israel se rebelaram contra mim, não andaram nos meus estatutos, não guardaram os meus juízos para o fazer, as quais cumprindo o homem viverá por eles. Eles profanaram meus sábados. Olha que coisa séria, meu irmão. Pela segunda vez Deus está dizendo em um capítulo, eles profanaram meus sábados. Estou lendo o verso 21. Por isso eu disse que derramarei sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Você vê que um dos pecados que deixou o povo fora da terra prometida, que tinha vários, mas um que Deus destacou aqui no capítulo 20 de Ezequiel é o abandono da guarda do sábado. Você vê que duas vezes ele fala direto, me profanaram no meu sábado, né? E Deus continua dizendo, né? Aqui nos versos seguintes. Você vê que Deus, ele repete, né, as mesmas coisas sobre a rebeldia. E não, esse aqui não é o único capítulo, tem vários outros capítulos que Deus diz que o povo esqueceu os sábados. E esse foi um dos motivos porque eles não entraram na terra prometida. Quando nós vamos aqui no livro de Neemias 13, Neemias ele foi chamado como reformador, né? Quando nós vamos aqui em Neemias 13, a partir do verso 15, ele fala que ele viu em Judá, né, em Jerusalém, uma coisa maligna que eles estavam fazendo. Eles estavam trabalhando, pisando lagares no sábado, né, para vender ali seus vinhos. E no verso 16 diz que também habitavam Jerusalém tios que traziam peixe e toda a mercadoria que vendia no sábado. O verso 17 é interessante. Neemias ele não temeu a liderança da época, né? Que eram homens juízes, poderosos. Você vê que ele colocou a palavra de Deus acima da vida dele. E foi lá e brigou com os homens, com esses líderes, né? O verso 17 diz, e contendi com os nobres de Judá. Eles disse, que mal é esse que fazeis profanando o dia do sábado? Hoje, quem são os nobres de Judá? Os nobres de Judá hoje são os pastores, né? São a liderança adventista, né? O que está na escala maior. São os anciões das igrejas, ou seja, a liderança maior, os nobres, né? E contendi com os nobres de Judá. Eles disse, que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Porventura não fizeram vossos pais, assim não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade. E vós ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado.
Você vê que Neemias, ele está levando o leitor a Ezequiel 20, dizendo: não foi a transgressão do sábado que levou Deus a trazer todo o mal sobre Israel? E vocês ainda acrescentam mais o ardor da sua ira profanando o sábado. Meus irmãos, isso é um assunto muito sério. Quando eu venho aqui no livro Eventos Finais, na página 135, esse aqui é o livro impresso. Está escrito assim, ó. Eu até marquei com o dedo aí. Página 135 do livro Eventos Finais. Diz assim: o selo do Deus vivo. Está meio apagado, né? Mas dá para ler. O selo do Deus vivo é colocado nos que guardam com zelo o sábado do Senhor. O que ele mais está dizendo aqui? Que o selo do Deus vivo será colocado somente naqueles que guardam o sábado com zelo, meus irmãos. Com zelo. O que é zelo? O que é a palavra zelo? A palavra zelo no português é cuidado, com forma criteriosa. Somente os que prezam pela guarda desse dia, queridos, somente os que prezam pela guarda desse dia serão selados com zelo, queridos, com zelo. Quando nós vamos aqui, por exemplo, em Lucas 23, nós vemos o zelo do que os discípulos guardavam o sábado, ali no Novo Testamento. Em Lucas 23, quando nós vamos pro verso 54, diz que era o dia da preparação, ou seja, era sexta-feira, que começava o sábado. E no verso 52 diz que os discípulos pediram o corpo de Jesus e colocaram o corpo de Jesus dentro de uma rocha, né, dentro de uma sepultura. A lógica é muito simples. Quando o corpo era tirado ali de Cristo com o lençol, envolvendo no lençol de linho, para não cheirar mal, o que os discípulos, né, de Jesus decidiram fazer? O verso 55 diz que os discípulos eram as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia. Quem são essas mulheres? A mãe de Jesus, né, Maria Madalena, entre outras. Então, qual que era o desejo delas? O desejo delas era preparar um perfume para poder ungir o corpo de Cristo. E os perfumes que eram feitos antigamente não era igual hoje, né? Hoje temos aí a Natura, temos o Boticário, temos a Avon, que você vai e compra ali um perfume já pronto. Naquela época de Cristo não, você tinha que macerar as folhas para fazer sumo das folhas, das flores, né? Sumo das flores aromática para poder fazer um unguento, para poder fazer um perfume. Então era muito trabalho, né? Mas olha que coisa interessante. O verso 55 diz assim, ó: e as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Veja que zelo, queridos. Elas poderiam raciocinar assim: peraí, nós estamos trabalhando aqui, macerando essas flores aqui para poder fazer um perfume para ungir o corpo do Senhor. Então Deus, ele vai levar isso em consideração. Por que Deus vai levar isso em consideração? Porque nós estamos fazendo um trabalho para ungir o corpo de Cristo, o corpo do seu Filho. Já que nós estamos fazendo esse trabalho para ungir o corpo do seu Filho, Deus não vai levar essa transgressão em consideração. Você vê, meus irmãos, que Jesus ensinou para seus discípulos tanto a santificação do sábado que elas entenderam que para não transgredir o sábado, elas decidiram levar os ungüentos para casa, descansar no sábado e só voltar no primeiro dia. Vocês entenderam qual é a seriedade? Elas elas optaram em transgredir o sábado para fazer perfume, para ungir o corpo de Cristo, ou guardar o sábado conforme mandamento. Entre as duas opções, elas
preferiram guardar o sábado do que fazer o perfume para ungir o corpo de Cristo. Você vê aí, queridos, a seriedade. E ali Ellen White disse o quê? Ali no livro Eventos Finais, página 135, que somente os que guardam o sábado com zelo receberão o selo de Deus. Oh, que coisa grave, queridos. Então, resumindo, meus irmãos, lendo aqui o livro Conselhos para a Igreja, vemos que os adventistas não guardam mais o sábado. Esse negócio que as pessoas estão se preparando para o pôr do sol, dentro de metrô, dentro de trem, queridos, isso não é guardar sábado. Os que moram em grande cidade não guardam sábado coisa nenhuma. E eu não estou dizendo isso nem em questão de acusação, porque é uma realidade. Porque o que está escrito aqui, que eu vou ler aqui para vocês, mostra que nós adventistas, porque eu me incluo, abandonamos a guarda do sábado. E uma maldição vai virar sobre nós. E essa maldição só não virá se nos arrependermos do fundo do nosso coração. Porque o povo aí fora despreza o sábado. Certo? Porque muitas vezes não conhece, mas nós conhecemos, nós temos toda a luz. E uma maldição cairá sobre nós. E Deus trará outros para cumprir a sua lei, porque nós estamos desprezando. E você, amigo, que está ouvindo essa mensagem, se você está guardando o sábado de forma relaxada, que Deus tenha misericórdia da sua vida, que Deus tenha misericórdia da minha vida, porque é tempo de nos arrependermos. Presta bastante atenção no que ela diz aqui no livro Conselhos para a Igreja. Durante toda a semana nos cumpre ter em mente o sábado. Quando é que é a preparação para o sábado? Toda semana, ou seja, a partir da segunda-feira, do domingo, você já tem que estar se preparando para o sábado. Não é na sexta-feira, como muitos pensam. É durante toda a semana, no domingo você deve estar se preparando. Durante toda a semana nos cumpre ter em mente o sábado e fazer preparação indispensável, a fim de observá-lo conforme o mandamento. Você vê que quando ela fala observá-lo conforme o mandamento, está jogando para Lucas, capítulo 23, versos 54 a 56. Não devemos observá-lo simplesmente como uma questão da lei. Devemos compreender suas relações espirituais com todos os negócios da vida. Tá vendo aí? Toda a nossa vida, os negócios da nossa vida tem que estar relacionados com a guarda do sábado. Todos que considerem o sábado um sinal entre eles e Deus, revelando que Ele é o Deus que o santifica, não hão de representar condignamente os princípios de seu governo. Ou seja, não vão guardar o sábado de forma relaxada. Em tudo quanto se relaciona com a obra de Deus, as primícias de vitória devem ser alcançadas na vida doméstica. Ou seja, tudo que está relacionado à obra de Deus deve ser alcançado na vida doméstica. Aqui interessante, ela diz aqui, embora a preparação do sábado deve prosseguir durante a semana, é a sexta-feira o dia por excelência de preparação. Isso quer dizer o seguinte, ela está dizendo que embora devemos ter em mente o sábado durante toda a semana, é na sexta-feira, é o dia por excelência da preparação. E muitas vezes nos perguntamos, por que muitas coisas não dão certo na igreja? Por que a igreja não prospera? O que acontece? É tanta semana de oração, tanta pregação, por quê? Porque os próprios de casa, meus irmãos, estão desprezando o sábado. E estão ensinando os outros que vêm de fora a guardar o sábado da forma errada, da forma relaxadamente. Aqui aí cita a parte do maná, né? Amanhã é repouso do santo sábado do Senhor. O que quiser cozer no forno, cozeio. O que quiser cozer em água, cozinha em água, cozeio. Em água. E tudo que sobejar, ponde em guarda para vos até amanhã. Espalhava-vos o povo, e colheu maná, em moinhos, e moía num grau de pisava, em panelas, e cozia dele e fazia bolos. Tinha, pois, alguma coisa que fizera a fim de preparar o pão que lhes era enviado do céu. O Senhor lhes ordenou que fizesse na sexta-feira, no dia da preparação.
Então todos que já leram, né, ali a passagem de Êxodo, capítulo 16, Deus, a forma com que criteriosamente como Deus vê o sábado. Você vê que ele derramava o maná para o povo colher durante toda a semana. E a ordem não era para deixar o maná para o dia seguinte, porque se deixar para o dia seguinte vai criar bicho. Essa era a ordem de Deus. Por exemplo, quem colhia o maná na segunda não podia deixar para terça, porque na terça-feira enchia de bicho. Mas quando você lê lá, Deus ordenava guardar o maná na sexta-feira, porque no sábado Deus não ia derramar o maná para o povo guardar o sábado. E a Bíblia fala que no sábado não cheirava mal e não tinha bicho. Ou seja, Deus operava um milagre ali na biologia, né? Porque Deus é o maior biólogo do mundo e cientista. Deus impedia que os bichos comessem o maná no sábado. No sábado o maná era conservado. O povo não sair no sábado para trabalhar. Vê que como era coisa séria, meus irmãos. Leia lá Êxodo capítulo 16. E ela continua aqui dizendo: na sexta-feira deverá ficar terminada a preparação para o sábado. Tenha cuidado de pôr toda a roupa em ordem e deixar cozido o que haver para cozer. Olha o que ele está dizendo aqui. Que a preparação para o sábado tem que tenhamos o cuidado de pôr toda a roupa em ordem, ou seja, toda a roupa já tem que estar em ordem na sexta-feira. Eu já tenho que saber o que eu vou vestir na sexta-feira. Na sexta-feira minha roupa já tem que estar preparada, ok? Toda a roupa em ordem e deixar cozido o que havia de cozer, ou seja, a comida já deve ser preparada na sexta. Nada de cozinhar no sábado, querido. Escovar os sapatos e tomar banho, certo? Tem que estar tudo preparado na sexta-feira, tem que tomar banho, já tem que estar escovado o sapato, a comida já tem que estar pronta. Agora eu vou fazer uma pergunta: você acha que aí em grande cidade você está guardando sábado? Guardando sábado dentro dos metrô? Guardando sábado dentro dos trem? Vindo para o trabalho? Aí muito fala: mas Deus entende. Deus não entende não, meu irmão. Isso vai ser cobrado gravemente de nós. Nós devemos colocar a obra de Deus em primeiro lugar. Se o teu emprego ou a tua vida aí cotidiana está te impedindo de guardar o sábado, isso vai ser uma maldição para a sua vida, você que conhece a verdade. E ela continua: o sábado não deve ser empregado em consertar roupa, cozinhar alimento, nem em divertimentos ou qualquer outras ocupações mundanas. E você vê hoje os pais deixando os filhos brincar no sábado, brincar de bola no sábado, brincar de pega-pega no sábado. Ou seja, se nem as crianças estão tendo mais a consciência da santidade do sábado. E aí muitos falam assim: não, irmão, não podemos deixar o sábado muito chato para as crianças, que eles vão ver o sábado como uma coisa muito ruim. Mas, queridos, olha que coisa interessante. Se você não proibir eles de fazer brincadeiras no sábado, você vai dar uma impressão pior do que o sábado não vale nada e ele é igual a qualquer dia comum. Então é muito pior. É muito melhor uma criança estar ali reverente, sabendo que é um dia sagrado, que ela deve se manter reverente, do que você deixar ela fazer qualquer coisa e ela tornar esse dia um dia comum, qualquer, como qualquer um outro. O pecado será muito maior da sua parte. E ela continua: antes do pôr do sol, coloquemos de parte todo o trabalho secular e fazemos desaparecer os jornais profanos. Ou seja, jornais profanos, notícias malignas, coisas ruins, não devem estar na nossa mente no sábado. Os pais devem explicar aos filhos esses procedimentos, induzir-lhes a ajudar a preparação, a fim de observar o sábado segundo o mandamento. Agora presta atenção, porque eu falei a questão do metrô, guarda-sábado dentro de metrô, dentro de ônibus. Ou seja, você sai do trabalho 5 da tarde e quando for 5h30 você já está dentro dos metrô, dentro dos ônibus, ou até mesmo dirigindo dentro do seu carro. Por que você não está guardando o sábado coisíssima nenhuma? Porque nós, né, eu me coloco no meio, porque nós estamos guardando o sábado coisíssima nenhuma. Presta bastante atenção nessa parte, ó. Devemos observar cuidadosamente os limites do sábado. Ou seja, existe um limite ali de horário. É bom lembrar
que cada minuto é tempo sagrado. Sempre que possível, os patrões, ou seja, sempre que possível, que seja possível, os patrões deverão conceder aos empregados as horas que decorrem entre o meio-dia da sexta-feira e o começo do sábado. Ou seja, os patrões precisam dar a você o direito de você guardar o sábado. Se isso não for possível, você estará em condição de transgressão. E a cada dia o sábado para você, ele vai ser um dia comum, ele não vai valer nada para você, porque você vai estar acostumado a transgredi-lo. Porque tem que ter algumas horas para preparar. Aquela diz aqui, terão tempo para a preparação a fim de poderem saudar o dia do Senhor com sossego de espírito. Ou seja, se você consegue se antecipar algumas horas para guardar o sábado, você vai guardá-lo com sossego de espírito. Ou seja, a sua mente não vai estar agitada, você não vai estar perturbado, você vai estar calmo. Agora a pergunta é, como é que você vai guardar sábado em grande cidade aí, amigo? Em toda essa turbulência, sofrendo aí. Você percebeu que coisa séria? Se você não tomar um procedimento para mudar isso na sua vida, é um risco muito grande de você se perder aí em grande cidade, dentro da igreja, pensando que está guardando o sábado, não está. E também os que moram no campo. Quanta gente mora no campo também, tem tempo para guardar o sábado e não guarda? Está desprezando abertamente esse dia, deixando os trabalhos para fazer no dia de sábado. E ela continua, ainda há outro ponto e que devemos dar a nossa atenção no dia de preparação. Nesse dia, presta atenção, todas as divergências existentes entre os irmãos, tanto na família como na igreja, devem ser removidas. Ele vai estar dizendo aqui que no sábado, ninguém pode entrar nesse dia enguiçado com ninguém, com raiva de ninguém, brigado com ninguém. Ou seja, todos os problemas, todas as divergências devem ser deixadas na sexta-feira, para poder receber o sábado em paz. Agora me pergunto, quantas igrejas aí, irmãos, que se odeiam um ao outro, estão com ódio um ao outro, marido e mulher brigado, filho brigado com mãe, mãe brigado com pai, estão lá no pôr do sol, lá cantando, como se nada tivesse acontecendo. Queridos, que Deus tenha misericórdia, irmão, de mim, de nós, dessas pessoas que estão nessas condições, estão enguiçados com ódio, com briga, com mágoa de outro, e estão ainda cantando no pôr do sol, pensando que estão guardando o sábado e não estão coisíssima nenhuma. Estão longe de Deus, estão em transgressão aberta. Ou seja, ninguém pode receber o sábado com ódio no coração na sexta-feira, queridos. É o que está escrito aqui. Coisa alguma que possa aos olhos do céu ser considerada a transgressão do santo sábado deve ser deixada por dizer ou fazer no sábado. Deus requer não somente que nos abstenhamos no trabalho físico no sábado, mas que a mente seja disciplinada de modo a pensar em temas santos. O que a serva do Senhor está dizendo aqui? Que Deus não quer apenas que o povo de Deus pare de trabalho físico, mas que a mente também esteja descansando. Que a mente também esteja trabalhando em coisa santa. E meus irmãos, que coisa séria, queridos. Que coisa séria. E ela continuando, culto do pôr do sol. A maior santidade no sábado do que lhes atribuem muitos que professam observá-lo. O Senhor tem sido grandemente desonrado por parte dos que não têm observado o sábado, conforme o mandamento. Quer na letra, quer no espírito, ele sugere uma reforma da observância do sábado. Então, queridos, hoje, pelo menos os que vão se salvar, vão precisar fazer uma reforma na observância do sábado. Quantas pessoas estão indo trabalhar em colégio adventista no sábado? Trabalhando mesmo em colégio, pensando, e recebem até por isso, pensando que estão fazendo para Deus, mas estão em transgressão aberta. Que coisa séria, queridos. Que coisa séria. Aqui diz aqui, antes do pôr do sol, todos os membros da família devem reunir-se para estudar a palavra de Deus, cantar e orar. Ou seja, antes de começar o sábado, os membros da família têm que estar unidos, orando ali.
A esse respeito, estamos precisando de uma reforma. Olha, queridos, que coisa grave. Já na época dela o negócio estava grave, imagine hoje. A esse respeito, estamos precisando de uma reforma. Porque muitos há que estão tornando descuidados. Temos que confessar as faltas a Deus uns aos outros. Devemos tomar disposições especiais para que cada membro da família possa estar preparado para honrar o dia que Deus abençoou e santificou. Que coisa séria, meus irmãos. Que coisa séria. Aqui ela está dizendo que existe duas partes do pôr do sol, quando começa o sábado e quando termina. Ao pôr do sol, ao final do sábado, é hora de elevar a voz em oração, cânticos e louvor a Deus, celebrando o final do sábado e pedindo assistência ao Senhor para os cuidados de nossa nova semana. Então, muitos não estão nem preocupados com terminar do sábado, meu irmão. Estão terminando o sábado em lugares impróprios, inapropriados. Então, o sábado deve ser recebido e ele também deve ser terminado com oração, pedindo que Deus conduza você durante a semana. Se você não termina o sábado, meu irmão, o guardando ali, fazendo oração, pedindo uma bênção pela semana, a sua semana vai ser um inferno, a sua semana vai ser turbulenta, porque você não recebeu o sábado da forma correta, você não terá uma semana boa. Todos que já começam a semana atropelando o sábado vai ter uma semana terrível. Isso aqui é sério, é profecia, meu irmão. Se você não conhecesse, tudo bem, mas você que está me ouvindo, com certeza é adventista. Você conhece, você sabe que Deus vai pedir conta de você. Seja você pastor, seja você ancião, seja você qualquer líder, porque o líder tem muito mais responsabilidade, seja você quem for, que não tem cargo nenhum na igreja. Se você é adventista e está ouvindo essa mensagem é para você. Como lemos lá, somente receberá o selo de Deus os que guardarem com zelo o sábado do Senhor. Com zelo, meu irmão. Que coisa grave. E ela diz mais: santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Diz Deus, aos que me honrarei. Aí muitos usam esse texto aqui para ir contra, não é dizendo que ela está falando de salvação pelas obras. É muito simples, irmão. Em João 14, Jesus diz: os que me amam guardam os meus mandamentos. A guarda do sábado é uma questão de amor. Você viu lá como Deus ficou magoado com o povo de Israel? Ele começa a desabafar, falando várias vezes para o profeta que o povo desprezou ele e começou a desonrar o seu sábado. É muito simples. Se você ama a Deus, você vai guardar o sábado. Deus, ele pede uma demonstração de amor sendo obediente a ele. A demonstração de amor que Deus pede não é nós irmos na frente da igreja, cantarmos bonito, falarmos bonito. A demonstração de amor que Deus quer do seu povo é que sejam fiéis, é que obedeçam os seus mandamentos. Então, quando alguém obedece o sábado, não é para salvar por meio de obras. Ele obedece porque ele ama a Deus. E Deus, ele exige obediência daqueles que o amam. Quem não ama a Deus não está preocupado com obediência não, amigo. Ele não está preocupado. Ele não está preocupado com coisíssima nenhuma. No sábado deve haver uma solene dedicação da família a Deus. O mandamento compreende todos que estão nas nossas portas para dentro. Os que convivem na casa devem, durante as horas sagradas, pôr em parte as ocupações mundanas. Todos devem unir-se em honra a Deus por meio de um culto voluntário em seu santo dia. Você vê que coisa grave aqui, meus irmãos? Quando nós recebemos as pessoas na nossa casa no sábado, o que nós fazemos? Muitas vezes é fazendo fofoca, falando mal da vida dos outros no sábado. Muitas vezes estamos nos reunindo para isso, para fazer fofoca, para falarmos mal da vida dos outros. Irmãos, os que guardam o sábado com zelo receberão o selo do Senhor. Isso quer dizer, meus irmãos, que os adventistas, eu me incluo no meio, não estão mais guardando o sábado, meu irmão. Não estão mais, abandonaram, desde a escala maior da liderança maior, desde a liderança menor. Abandonaram a guarda do sábado.
Quando eu li isso aqui, a minha reação foi aquela reação lá do rei Josias, quando encontrou o livro da lei e viu que o povo estava transgredindo abertamente os mandamentos de Deus. Não que eu seja melhor do que ninguém, mas me trouxe uma certa tristeza em mim mesmo, sabe? Em saber que eu estou incluído aqui, eu também sou um dos transgressores, porque quanta coisa que está escrito aqui não estou fazendo. Que Deus tenha misericórdia da minha alma, meu irmão. Que possamos nos arrepender, nós que estamos ouvindo a mensagem, antes que seja tarde demais. Já imaginou a porta da graça se fecha, nós nessa condição, meus irmãos? Que coisa terrível. Já pensou? Aqui diz mais. O sábado foi feito para o homem, para lhe ser uma bênção mediante o desviar a mente do trabalho secular, para a contemplação da bondade e da glória de Deus. É necessário que o povo de Deus se reúna para falar sobre ele, para trocar pensamentos e a respeito das verdades contidas em sua palavra, e dedicar uma parte do tempo devido à oração. Esses períodos, porém, mesmo no sábado, não devem ser tornados tediosos por extensão ou falta de interesse. O sábado tem que ser um dia alegre, irmão, feliz, porque quando estamos na presença de Deus, estamos felizes. Nós temos que aprender a amar o sábado. Eu, quando vi isso aqui, meus irmãos, eu falei, Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajude, eu preciso mudar. Eu preciso guardar o sábado da forma correta. Essa é a minha oração a partir de agora, meus irmãos. Não me deixe me perder, Deus, dentro da igreja verdadeira. Me ajude a guardar o sábado da forma correta. Essa tem sido a minha oração agora, meus irmãos. Porque eu sei que a coisa é séria. Que se eu não colocar em prática isso aqui, estarei perdido dentro da igreja. Aqui ela fala da escola sabatina, que é importante estar no horário certo da escola sabatina, né? Cumprir. Porque até nisso, meus irmãos, nossas escolas sabatinas estão uma vergonha. Agora, eles tiraram um quadro comparativo. Antigamente, tinha um quadro comparativo mostrando quantos eram os estudos diários da lição, tinha classe de professor. Hoje é uma vergonha tão grande, ou seja, as pessoas não estão mais estudando a lição diariamente, não tem mais estudo diário, poucos, né, que estão estudando a lição diariamente. Poucas pessoas vêm no horário certo, 9 horas da manhã, antes das 9, né, 15 para as 8, está ali sentado no banco para poder receber a escola sabatina. Nós vemos a escola sabatina vazia. Isso quer dizer o que, meus irmãos? Que ali na escola sabatina, nas 9 horas da manhã, ali mostra a situação da igreja. Analise aí a sua igreja. Se você vê uma escola sabatina vazia às 9 horas, isso mostra ali o compromisso do povo de Deus com Deus, irmão. É um desprezo. Então nós vemos um desprezo geral. Igrejas aí com 200, 300 membros, indo para a escola sabatina 2, 3, 4 pessoas, 5 pessoas. Isso é um desprezo grave. Ou seja, se nós continuarmos nessa situação, a coisa vai ficar feia, meu irmão. Deus, ele vai trazer pessoas de fora que tem mais compromisso com ele do que nós. Porque vemos em nossas igrejas um desprezo aberto. Se fosse só dos pequenos, tudo bem, mas nós vemos até líderes de alto escalão desprezando o sábado do Senhor. Desprezando claramente. E também ensinando outros a não guardar, falando, não, Deus não se importa não. Vamos fazer assim, dessa forma, que Deus não se importa não. Deus é amor. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Irmão. Se Deus deixou o povo lá no deserto, lá com Moisés, fora da terra prometida, porque transgrediu o sábado. Porque você acha que Deus não vai deixar muitos agora, meu irmão? Porque estão desprezando a sua lei. Então há muitos de nós, queridos. Que Deus, ele tenha misericórdia de nós. E Ellen White continua dizendo aqui, ó, todo o céu celebra o sábado, mas não de maneira ociosa e negligente. Nesses dias, todas as energias da alma devem estar despertas, pois não temos que nos encontrar com Deus
como Cristo, nosso Salvador. Olha que coisa séria, meus irmãos. Todas as nossas energias têm que estar despertas. Satanás é sujo. Tem gente que trabalha a semana todinha. Trabalha aí 12, 13 horas por dia. Aí no sábado tá sentado no banco roncando porque gastou todas as suas energias durante a semana e tá sentado no sábado roncando ali na igreja e tá dizendo que tá guardando o sábado, ou seja, tá transgredindo abertamente, meus irmãos. Que coisa grave, que Deus tenha misericórdia. Porque algumas horas que poderia ter usado por descanso para usar no sábado, ele tá moído, tá acabado ali. E nada entra na mente, porque uma pessoa cansada vai entrar o que na mente dessa pessoa? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Aqui ela fala sobre cuidar das pessoas no sábado, né? Deus determinou que se cuidasse dos doentes e sofredores. O trabalho exigido para lhes proporcionar conforto em obra de misericórdia não é violação do sábado, mas todo o trabalho necessário deve ser evitado. Olha o que ele mais está dizendo aqui. Obras de misericórdia, ajudar o próximo, deve ser feito no sábado. Somente o que não deve ser feito é trabalho desnecessário. Coisa que eu posso fazer durante a semana, não posso deixar para o sábado. Agora presta atenção nessa parte aqui, ó. Muitos descuidadosamente deixam até o princípio do sábado pequenas coisas que poderiam ter sido feitas no dia da preparação. Isto é, não deve ser assim. O trabalho que é negligenciado até o início do sábado deve ficar por fazer até que haja passado esse dia. Ou seja, coisas que poderiam ser feitas na sexta-feira, deixa para fazer no sábado. Isso aqui se torna um pecado, meus irmãos. Que coisa, como ela disse aqui. Ela fala aqui que não é para comer comida fria no sábado. Devemos esquentar ali, não cozinhar, mas esquentar a comida que foi feita na sexta-feira. E uma coisa que me chamou a atenção aqui é as viagens, né? Que ela fala assim: quando obrigados a viajar no sábado, cumpre evitarmos a companhia dos que procuram atrair-nos atenção para as coisas seculares, devendo ter em mente concentrada em Deus e com Ele, entreter comunhão. Ela fala aqui que devemos evitar certas viagens no sábado. Tem gente que vai para casamento no sábado, vai para festa de aniversário no sábado. Ele diz assim: ah, não, minha família, vai estar lá minha família, né? É um desprezo. Eu vou desprezar minha família, o fulano tá fazendo aniversário, eu vou deixar de ir lá na festa de aniversário. Fulano tá casando, eu vou deixar de ir lá comemorar. Ou seja, colocam o ser humano, ou seja, coloca ali os parentes, né, a família à frente da obediência a Deus. Que Deus tenha misericórdia, meus irmãos. Aqui ela fala também, que eu achei interessante, é muita coisa aqui, tem muita coisa forte aqui, muito forte. Ela fala dos negócios, né? Devemos vigiar nossas palavras e pensamentos. Aqueles que no sábado discutem assunto de negócio ou fazem planos são considerados por Deus como se tivessem empenhado na própria transação de negócio. Ou seja, as pessoas começam a falar de negócio durante a semana, aquela diz que para Deus é como se estivesse fazendo um negócio ali. Por exemplo, a pessoa fala assim: fulano, eu sei que hoje é sábado, mas tem um negócio aí para mim resolver durante a semana, tá bom? Aí depois do pôr do sol eu te conto. Ou seja, ela já transgrediu ali. Por quê? Porque ela incutiu na mente do outro a curiosidade. Aí a pessoa fica pensando assim: o que fulano quer falar comigo que não pode falar agora que é pôr do sol? Aí a pessoa vai para a igreja meditando: o que fulano quer falar comigo que ele falou que não pode falar agora que é pôr do sol, que depois do pôr do sol ele me conta? Ou seja, aí a ansiedade vai comer na mente daquela pessoa e ela vai pensando nos bens materiais e ali ela está transgredindo o sábado, porque o sábado tem que ser guardado com a mente. Você percebeu como o demônio é sujo?
Às vezes o demônio usa um que está dentro da igreja, às vezes até um líder que está lá à frente, para poder levar a pessoa a desviar dos mandamentos de Deus. Que coisa séria. Deus falou e ele espera, ela escreveu, que o homem obedeça. Não indaga ele se lhe é conveniente proceder assim. O Senhor da vida e da glória não consultou sua conveniência ou prazer, quando deixou sua alta posição para se tornar um varão de dores e experimentado em trabalhos, aceitando vergonha e morte para livrar o homem do resultado da desobediência. Jesus morreu não para salvar o homem em seus pecados, mas de seus pecados. Deve o homem abandonar o erro de seus caminhos para seguir o exemplo de Cristo, tomando sua cruz e seguindo, negando a si mesmo e obedecendo, custe o que custar. Olha o que a serva do Senhor está dizendo aqui, que muitos indagam a Deus se é conveniente obedecer. Por que eu tenho que fazer isso no sábado? Por que eu tenho que deixar de fazer isso no sábado? Aqui ela diz que Deus ele não consulta a opinião humana para dar os seus mandamentos. O que Deus exige do homem é obediência, irmão. É o que está escrito aqui. E ela continua: as circunstâncias não justificam quem quer que seja para trabalhar no sábado, por amor de ganho secular. Ou seja, as pessoas falam assim, não, mas será que Deus vai deixar aquela família passar fome, um pai de família, que precisa trabalhar para sustentar sua família no sábado? Olha o que ela diz aqui: as circunstâncias não justificam quem quer que seja para trabalhar no sábado, por amor de ganho secular. Se Deus desculpasse um homem, poderia desculpar a todos. É a mesma coisa, as pessoas falam assim hoje, principalmente os evangélicos, né? Não, Deus não... Você já pensou? Deus vai fazer eu me perder, eu vou me perder por transgredir o sábado. Os evangélicos, não todos, mas a maioria usa esse argumento, dizendo, Deus vai me fazer, eu vou me perder por eu não transgredir o sábado. Aí a serva do Senhor diz assim: se Deus desculpá-los agora, vai ter que desculpar o povo lá no deserto, lá que pereceu no deserto, lá que Deus fez eles perecer porque eles transgrediram o sábado. Já pensou essas pessoas no juízo? Já pensou muitos evangélicos hoje no juízo? Aí Deus fala assim: ó evangélico, eu vou te salvar mesmo sabendo que você transgrediu o sábado abertamente. Aí os condenados lá do deserto que Ezequiel disse, falam assim: peraí, Senhor, que negócio é esse? O Senhor não está fazendo acepção de pessoa? O Senhor nos consumiu lá no deserto porque transgredimos o sábado abertamente. Agora o povo evangélico agora também está transgredindo o sábado abertamente. O Senhor vai salvar eles? Eles transgredindo abertamente, sabendo que é pecado transgredir, e nós fomos consumidos lá no deserto, e você vai deixar eles vivos? Já pensou que Deus imparcial? Então, irmão, isso é o que passa na cabeça de muitos hoje, de que Deus ele vai abrir uma exceção. Ou seja, ele condenou, ele deixou o homem culpado lá no passado por transgredir o sábado, e agora vai absolver os transgressores que estão fazendo isso de forma consciente. É óbvio que não, irmão. Deus não trabalha dessa forma. Esse é um pensamento de Satanás. Com a mesma medida que foi medido o povo lá do passado, nós seremos medidos. Muitos adventistas que acham que por terem a lei, ou seja, por Deus ter esse privilégio de fazer parte da igreja verdadeira, Deus vai absolver. Não vai, meus irmãos. Líderes, pastores que estão à frente, que eu me coloco também, se nós não arrependemos pela transgressão dos mandamentos de Deus, nós estaremos em circunstância muito difícil. Ela continua dizendo aqui: por que não deveria o irmão L, que é pobre, trabalhar o sábado para ganhar o pão de cada dia, quando ele poderia? Assim fazendo, está em melhores condições de manter a família? É uma pergunta. Por que não deveriam outros irmãos ou todos nós guardar o sábado só quando fosse conveniente fazê-lo? É uma pergunta. Respondem a voz do Sinai: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Por que, queridos, o domingo agora, no decreto dominical, ele vai ser a marca da besta? Porque Deus não negocia seus princípios, meus irmãos.
Seu princípio é negociável. Se ele disse lá que tem que cumprir, vamos ter que cumprir. É toda a época. Em Marcos 2,27 diz, porque o sábado foi estabelecido por causa do homem. Homem quer dizer o quê? Todos, toda a humanidade. Judeu, não judeu, evangélico, não evangélico, adventista, não adventista. Deus vai exigir a obediência de todos, meus irmãos. Aqui está falando sobre Abraão, né? Que a idade de Abraão não dispensou ele de obedecer os mandamentos. Né? Deus pediu coisa terrível para ele. Ele velho, né? Para ele sair de casa com a família, né? E aqui a serva do Senhor diz assim, que Abraão poderia ter alegado que era velho e débil, não podendo sacrificar o filho, que era a alegria da sua vida. Ou seja, já pensou Deus pedir para Abraão lá e falar assim, sacrifica seu filho, seu único. Abraão poderia indagar, não senhor, essa é a única alegria que eu tenho na vida, o senhor vai fazer isso comigo? Mas não, ele foi fiel. Poderia ter lembrado ao Senhor que aquela ordem estava em desarmonia com as promessas que lhe havia sido dado a respeito de seu filho. Mas a obediência de Abraão prestava-se a ele, sem murmurar, nem acusar. Irmãos, que coisa. Olha o que ele diz aqui. Os pastores devem colocar-se como reprovadores daqueles que deixam de lembrar do sábado para o santificar. É triste, meus irmãos. Quando foi a última vez que ouvimos os pastores da nossa igreja pregar sobre o sábado, a santificação do sábado em nossos púlpitos? Os nossos pastores, meus irmãos, estão em falta com isso. Eu não digo todos porque eu não conheço, mas pelo menos o que eu vejo, os nossos pastores estão em falta em reprovar o povo a guardar o sábado. Aí me vem a pergunta, por que hoje muitos dos nossos pastores não estão reprovando o povo por guardar o sábado, da forma correta de guardar o sábado? Porque às vezes eles mesmos e suas famílias não estão guardando, meu irmão. Que coisa grave. Ela fala aqui que o tempo do sábado não deve ser gasto inutilmente, mas em observância do sábado deve estar realizado em salvar o próximo, em ajudar o próximo. Que coisa séria, meus irmãos. Ela também fala também, queridos, aqui, que a comida, né, mais para trás ela fala que a comida deve ser diferente no sábado, né, a roupa deve ser diferente no sábado. Né? Se você não tem condições de comprar uma roupa, pelo menos se esforce para ter uma roupinha diferente no sábado. Uma comida especial no sábado. Por que uma comida especial? Para mostrar para a igreja, para as crianças, né, que o sábado é um dia feliz, um dia especial. Fazer uma comida ali diferente, coisa que você não comeu durante a semana, mas fazer uma comida especial no sábado. Irmãos, como nós temos desprezado esse dia, colocando ele como um dia comum, como qualquer outro. E agora, para encerrar, nós analisamos esse texto aqui. A pergunta é, por que hoje, meus irmãos, os evangelismos não estão tendo sucesso? Nós temos hoje muitas campanhas evangelísticas, né, para trazer as pessoas. Mas por que as pessoas estão entrando na igreja e não estão ficando mesmo? Porque está escrito aqui, ó. O Senhor não opera agora para trazer muitas pessoas para a verdade, por causa dos membros da igreja que nunca foram convertidos e dos que, uma vez convertidos, voltaram atrás. Que influência teria esses membros não consagrados sobre os novos conversos? Aqui está a resposta, meu irmão. A serva do Senhor está dizendo que Deus não trabalha para trazer muita gente para a nossa igreja porque nós não somos convertidos, irmão. Entendeu? Se nós tivéssemos um respeito por sábado e as pessoas vissem a forma correta de guardar o sábado, o respeito, a integridade que nós temos com as coisas de Deus, Deus ia trazer muita gente para o nosso meio. Mas Ele não faz isso. Por quê? Porque nós não temos testemunho para essas pessoas. Entendeu, meus irmãos? Nós não temos testemunho na reverência, na guarda do sábado. Abandonamos isso aí. Que Deus, meus irmãos, tenha misericórdia de nós.
Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos mudar, se nós mudarmos a forma que nós guardamos esse dia nas nossas igrejas. Deus vai reconhecer esse esforço e vai mandar pessoas para o nosso meio. Mas enquanto isso não acontecer, irmãos, estamos numa situação grave. E eu encerro lendo aquela passagem do livro Eventos Finais, que ela diz: o selo de Deus será colocado somente nos que guardam o sábado com zelo. Que coisa grave, irmão. Eventos Finais, página 135. O selo de Deus vivo será colocado nos que guardam com zelo o sábado do Senhor. Que possamos nos arrepender, meus irmãos, antes que seja tarde demais. O decreto dominical está próximo e nós estamos longe da santificação. Que Deus desperte seu povo antes que seja tarde demais. Que possamos ver essa mensagem e ter um espírito de arrependimento, nos jogar de joelhos diante de Deus e pedir: Senhor, nos perdoa e nos ajude, porque estamos longe dos teus mandamentos. Oremos. Senhor Deus maravilhoso, Pai, tenha misericórdia de nós, ó Pai. O que será de nós? Estamos transgredindo desde o escalão maior até o menor abertamente a tua lei. E os gentios estão vendo a forma com que guardamos os teus sábados, desprezando, Senhor. Ó Deus, toque no coração de pelo menos alguns que estão escutando essa mensagem para se arrepender, Senhor. Toque no meu coração para que eu venha me arrepender também. E que possamos nos santificar, para que possamos receber o selo do Senhor antes que seja tarde demais. Que o Senhor nos ajude. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.